É, olhando para tudo isso, eu me sinto minúsculo. E quanto mais grandeza eu encontro, mais curioso eu fico. Como pode? Ele, quem chamou as galáxias à existência, é quem derrama seu amor em seres como eu e você. As mãos do Todo-Poderoso Criador são também as mãos perfuradas do nosso Salvador. Ele, que era tudo, fez de si mesmo nada. Ele, quem comanda o sol, a lua e as estrelas, tomou a natureza de um servo, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ficamos comovidos até mesmo vendo humanos expressando graça, uma simples imagem de graça humana. Agora leve isso a um nível divino, e você verá graça em proporções épicas. Como pode o Criador do Universo, dessas galáxias gigantescas, esse Criador nos alcançou? Esse é o milagre do Evangelho. Aquele que estava fora do nosso alcance, aproximou-se de nós. Na cruz encontramos o verdadeiro e único Deus em uma missão para buscar e salvar os perdidos. Ele já nos impressionou com o inspirador trabalho de suas mãos, mas nosso Deus preferiu ir muito, muito mais além. Não só nos encantou com a sua grandeza, mas nos atraiu com a sua graça, graça de proporções astronômicas. O mundo se admirou tanto com o universo que lançou uma missão espacial. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que lançou sua própria missão. De todos os mistérios do universo, esse é o maior. O Deus que comanda o sol, a lua e as estrelas, ele tomou a natureza de um servo. Foi para o mundo ver que por mim e por você, pelo pobre e pelo rico, pelo crente e pelo ateu, pelas celebridades e pelos marginalizados, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É, olhando para tudo isso, eu me sinto minúsculo. E quanto mais grandeza eu encontro, mais curioso eu fico. Como pode? Ele, quem chamou as galáxias à existência, é quem derrama seu amor em seres como eu e você. As mãos do Todo-Poderoso Criador são também as mãos perfuradas do nosso Salvador. Ele, que era tudo, fez de si mesmo nada. Ele, quem comanda o sol, a lua e as estrelas, tomou a natureza de um servo, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ficamos comovidos até mesmo vendo humanos expressando graça, uma simples imagem de graça humana. Agora um nível divino, e você verá graça em proporções épicas. Como pode o Criador do Universo, dessas galáxias gigantescas, esse Criador nos alcançou? Esse é o milagre do Evangelho. Aquele que estava fora do nosso alcance, aproximou-se de nós. Na cruz encontramos o verdadeiro e único Deus em uma missão para buscar e salvar os perdidos. Ele já nos impressionou com o inspirador trabalho de suas mãos, mas nosso Deus preferiu ir muito, muito mais além. Não só nos encantou com a sua grandeza, mas nos atraiu com a sua graça, graça de proporções astronômicas.
universo que lançou uma missão espacial. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que lançou sua própria missão. De todos os mistérios do universo, esse é o maior. O Deus que comanda o sol, a lua e as estrelas, ele tomou a natureza de um servo. Foi para o mundo ver que por mim e por você, pelo pobre e pelo rico, pelo crente e pelo ateu, pelas celebridades e pelos marginalizados, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. 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 As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que a graça e paz seja com todos. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, 31 de julho, nesse momento, os batistas de todo o Brasil estão reunidos em oração pelo Brasil. A Junta de Missões Nacionais está sugerindo às igrejas que, dentro desse período de 6 da tarde à meia-noite, que dentro desse tempo, todos os batistas brasileiros estejam em vigília de oração pelo Brasil. E a igreja ela pode escolher um desses períodos, dentro desse tempo, para estar então clamando ao Senhor por nossa nação. Eu quero convidar você para que tenhamos agora esse momento de oração. Você vai curvar a sua cabeça, melhor dizendo, aqueles que puderem vão se ajoelhar e
de joelhos, nós vamos clamar pelo Brasil. Você vai orar pela nossa nação, pelo nosso estado, por nossa cidade. Vai clamar que o Senhor dos altos céus esteja trazendo solução em meio a esse tempo em que nós vivemos. Vai pedir a direção e a condução do Senhor para o destino de nossa nação. Vai clamar por nossas vidas, por nossa igreja, por nossas famílias. Vamos clamar para que dos altos céus o Senhor esteja estendendo o seu braço de graça em relação à nossa nação. A palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Vamos clamar para que Deus esteja sarando a nossa nação. Os que puderem, então, se ajoelhem, e os que não puderem, por algum motivo de saúde, fiquem à vontade. E dentro de alguns minutos, daqui a mais ou menos entre 5 e 10 minutos, o pastor Pedro Paulo estará intercedendo em voz alta, encerrando assim esse momento de oração. Então vamos a Deus em oração nesse momento. Os que nos acompanham de casa, os que nos assistem aí pelas redes sociais, também podem e devem fazer isso. Aí em casa, se ajoelhe e clame ao Senhor por nossa nação.
Altíssimo Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença, santa e gloriosa. E nós te louvamos porque o Senhor nos proporciona, na noite desse dia, a oportunidade para nos unirmos como igreja do Senhor nesse Brasil, intercedendo pela nossa nação. Pai, nós te louvamos porque sabemos que tudo está diante do Senhor. O Senhor é quem controla todas as coisas. As soluções para a nossa nação, para nossas vidas, para nossa família, nós só encontramos em Ti. E aqui, ó Deus, a Tua igreja se prostra diante do Senhor, humildemente, ó Deus, reconhecendo o quanto nós somos limitados, o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós somos dependentes de Ti. Sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor é a razão da nossa vida e é a razão da nossa existência. A Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, confessar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. E neste momento, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, pela autoridade, ó Deus, do nosso país, presidente, todos os ministros, todas as autoridades desse estado, todas as autoridades, ó Deus, desse município. Que essas autoridades, ó Deus, sejam guiados, orientados pelo Senhor, para que a cada dia, Deus, venha estar no centro da vontade de Deus. E o que nós clamamos, ó Deus, para a nossa nação, é que o Senhor, Deus, esteja dando, Deus, estratégia, sabedoria, para assim, ó Deus, lidar com a dificuldade em que a nossa nação, ó Deus, se encontra neste momento. A nossa nação, ó Deus, continua aí vivenciando um momento ainda de pandemia, momento, ó Deus, o tanto quanto bem delicado, onde muitas pessoas, ó Deus, foram infectadas e também foram curadas, outras famílias perderam seus entes queridos. Pai, nós te pedimos que o Senhor, Deus, esteja sarando a nossa nação. Nós te pedimos que o Senhor esteja repreendendo, ó Deus, esse mal da nossa nação. Que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja trazendo libertação, que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, transformação de vida. Que essas pessoas, ó Deus, pelos quais ainda vivem distanciadas do Senhor, possam reconhecer, ó Deus, como o Senhor Jesus, como o médico dos médicos das nossas vidas. Pai, nós sabemos, meu Deus, que esse momento de crise, ó Deus, tanto na saúde, tanto na economia, como também na política, nós clamamos para que o Senhor, Deus, traga soluções. Nós clamamos para que o Senhor, Deus, possa mudar, ó Deus, a história da nossa nação. Que o Senhor possa mudar, ó Deus, o cenário em que nós estamos vivendo. E nós sabemos, meu Deus, que só o Senhor, Deus, para realizar, Deus, algo que nós como ser humano não podemos fazer, porque nós confiamos num Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Então nós temos, ó Deus, a plena convicção de que o Senhor, Deus, vai trazer prosperidade para a nossa nação. O Senhor vai continuar, Deus, trazendo cura para a nossa nação. O Senhor vai continuar, Deus, levantando a tua igreja para clamar nesse tempo, sabendo, Deus, que é um tempo que Deus assim convoca o seu povo para se humilhar na presença do Senhor e reconhecendo como Deus que está sentado no trono e que controla todas as coisas, e que nada foge, ó Deus, do teu controle. Por isso, ó Deus, que nós dependemos de Ti, confiamos em Ti, e sabemos, ó Deus, que o Senhor pode realizar grandes coisas em nossa nação. É nessa fé, nessa confiança que nós clamamos nessa noite. Não só nós, ó Deus, aqui nesta cidade, mas todas as igrejas batistas espalhadas, ó Deus, por este Brasil, que assim, ó Deus, dedica, ó Pai, o decorrer desse dia, ó Deus, para orar, para clamar, para colocar, ó Deus, as causas, ó Deus, de grande necessidade da nossa nação diante do Senhor. Pai, continua conosco. Vai, ó Deus, despertando a tua igreja, vai despertando o teu povo, para que a cada dia, Deus, possamos estreitar, ó Deus, uma comunhão maior contigo. Quero também, ó Deus, clamar pelas famílias, ó Deus, que o Senhor, Deus, continue, ó Deus, preservando, que o Senhor continue, ó Deus, guardando, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, que o Senhor, Deus, continue, ó Deus, trazendo, ó Deus, para as famílias ambientes saudáveis, ó Deus, que honre e que venha glorificar o nome do Senhor, mesmo nesse tempo, Pai, que nós estamos vivendo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Continua a falar conosco no decorrer deste culto, pois essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Certeza o Senhor estará nos atendendo naquilo que temos colocado diante dele. Santo Deus, nosso Pai, o Senhor Todo-Poderoso,
misericordioso, cheio de graça. E a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor ouviu a confissão da tua filha, ó Deus, e o Senhor conhece o estado do seu coração. O Senhor está contemplando o seu quebrantamento e nós colocamos essa confissão diante do Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que como Tu és cheio de graça, que o Senhor continue cuidando da irmã Lélia, ajudando-a, ó Deus, a refazer o caminho de volta, o caminho da comunhão e da sua total e completa restauração. Nós a entregamos, ó Deus, aos Teus cuidados, que o Senhor de fato continue tratando da Tua serva nesse tempo em que ela estará de fato sendo tratada, sendo acompanhada pela igreja, que o Senhor ministre ao seu coração e cuide, ó Deus, e restaure completamente. Ao mesmo tempo, nós rogamos que o Senhor cuide de nós, para que nos mantenhamos firmes, ó Pai. Que cada um de nós estejamos alerta, cuidando de si, vigilantes de dia e de noite. Guarda-nos pelo Teu poder e continua derramando graça sobre nós. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor recebe a confissão da Tua serva e que o Senhor trate-a por completo. Oramos, Pai, agradecidos por Tua graça e misericórdia, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar, o Ministério de Louvor vai entoar mais um cântico enquanto estamos cantando. É o momento que você poderá se levantar do seu lugar e consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Levantando um de cada vez para a gente evitar aglomeração. Inclusive hoje nós colocamos mais bancos, né? As famílias podem sentar juntas, mas eu apelo para que as demais pessoas não se aglomerem. Não se aglomerem, não fique muito perto. A gente precisa continuar tomando os cuidados. Pode sentar junto com a sua família, que você já fica junto em casa mesmo. E vamos continuar mantendo aí o distanciamento que nos é exigido, né? Então, cântico e a dedicação, dízimo e oferta ao nosso Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a
ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém. Alguém nos visitando hoje à noite? Levante sua mão aí. Bem, tem umas jovens ali, né? Jovem lá do lado do irmão Henrique também. Vamos dizer o que para os visitantes? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, Voltem sempre. e fique conosco. Isso. Fiquem à vontade, nosso meio, que Deus abençoe. Eu quero só lembrar aos irmãos em relação a este fim de semana, quando teremos o encerramento da nossa campanha de missões regionais, que será no domingo. Encerramento da campanha e, consequentemente, a entrega da oferta por cada grupo que está empenhado nessa missão de levantar uma oferta, não só levantar a oferta, mas anunciar que Jesus Cristo é esperança para o meio norte do Brasil. Não é só oferta, é oferta e também anunciar Jesus e orar pela causa missionária, pela propagação do Evangelho de Jesus. Lembrar também que amanhã, 6 da manhã, nós teremos um culto de oração. Nós estamos tendo culto de oração agora no sábado, 6 da manhã. Lembra daquele culto que a gente tinha antes, terça e quinta? Então, nesse tempo, nós vamos estar realizando no sábado, amanhã, e amanhã a abertura também do mês da juventude, né? Vamos iniciar com oração, jovens e adolescentes convidados a orar às 6 da manhã. E você que gosta de orar, né? Eu não vou dizer que você que precisa de oração, porque todo mundo precisa. Você que gosta de orar e que dispõe-se a sacrificar aquele sono de 6 horas da madrugada. Olha que aquele sono de 6 horas da madrugada, né, Sara? Aquele sono. Pois é, se você está disposto a sacrificar esse sono pela oração, amanhã, 6 da manhã, aqui na igreja, para termos esse momento de oração. Inclusive, é algo que nós precisamos restaurar na vida da igreja. O culto de oração, que é que mantém a igreja do Senhor viva, ativa e avançando. Lembrar também, não lembrar, mas só avisar, você viu as fotos do trabalho realizado em Bonfim do Piauí, missionário Diná,
pastor Pedro Paulo esteve lá representando a igreja com um grupo, realizando o batismo e celebrando o aniversário daquela congregação. Louvamos a Deus pela obra que Deus está fazendo naquela cidade através da nossa família missionária, pela obra que Deus já fez, pelas vidas que já puderam se identificar com o Senhor através do batismo. Ore ao Senhor pela obra lá em Bonfim, não só em Bonfim, mas também por todas as congregações. Pedro Paulo amanhã estará indo a Dom Inocêncio, né? Vai até o Cansanção, aquela terra boa lá, né, Tânia? Terra boa, Regivaldo, Cansanção. Pois é, Pedro Paulo vai lá amanhã, então estejamos também orando por esse fim de semana em que ele estará naquela região, abençoando os irmãos lá da nossa congregação em Dom Inocêncio. Agora vamos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas alçadas e também rogando ao Senhor que nessa noite esteja nos falando pela sua palavra que estaremos ministrando a partir desse momento. Vamos orar. Eu quero pedir ao irmão Dudu que esteja nos conduzindo a Deus nessa oração. Amém. Nós estamos falando, né, já há 3 sextas-feiras, hoje é a 4ª, sobre o que mesmo? O império da iniquidade. Muito bem. Nós já estamos analisando esse cenário político, social, religioso que estamos vivendo e fazendo uma leitura dessa realidade a partir do registro bíblico de Apocalipse, do sermão profético de Jesus, em Mateus 24, também do escrito de Paulo em 2 Tessalonicenses e do capítulo 7 de Daniel. Estamos fazendo referência a esses 4 textos para falar sobre o império da iniquidade, que é a preparação do cenário para a manifestação do homem da iniquidade. Agora, eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse 13 e vamos ler de 11 a 18. Com essa palavra de hoje, nós vamos estar não encerrando o assunto, vamos fechar o assunto por um tempo, depois a gente pode até retornar, mas hoje vai ser a última mensagem dessa série, chamada O Império da Iniquidade. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18. Nós já falamos sobre a preparação do cenário, já falamos sobre o espírito do anticristo e já falamos sobre a besta que emerge do mar. Agora, Apocalipse 13, de 11 a 18. E vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca.
o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 666. O império da iniquidade. No capítulo 13, do 1 ao 10, nós já falamos há 15 dias sobre a besta que emerge da terra. Essa besta que emerge da terra é o anticristo. Na verdade, Daniel chama de o pequeno chifre. Jesus chama de o homem da desolação. Paulo chama de o homem da iniquidade. E João chama de o anticristo. Em Apocalipse é chamado de a besta que emerge do mar. E nós já vimos que essa besta, na verdade, o cenário está sendo preparado para a manifestação dessa besta. E já falamos sobre essa preparação do cenário político. Essa besta que emerge do mar, ela vem quando o cenário estiver pronto. E quem vai ajudar a preparar o cenário para a manifestação da besta que emerge do mar é a besta que emerge da terra. E essa besta que emerge da terra vai tratar principalmente da preparação do cenário religioso. E quando olhamos aqui no capítulo 13, nós já falamos sobre a besta que emerge do mar e sobre o dragão. Agora falta a besta que emerge da terra. É uma segunda besta. Ela emerge da terra. O capítulo 3 do Apocalipse, na verdade, fala de uma tríade maligna. Uma tríade, 3 elementos malignos. É interessante como o diabo, ele sempre quer imitar as ações de Deus. Ele sempre quer imitar o Senhor. Jesus ressuscitou. E essa besta que emerge do mar, ela vai ser ferida, ela vai aparecer com a ferida, e logo depois ela vai ser, ela mesma se cura. Como se fosse uma espécie de simulação da ressurreição, querendo imitar Cristo. Mas é só simulação. Na terra, Cristo estabeleceu a sua igreja. Existe a igreja de Jesus. Quando o anticristo, o homem da iniquidade, quando ele se manifestar na terra, ele vai também formar a sua igreja. É a igreja apóstata. Aqueles que abandonarem a fé, aqueles que adorarem a besta, formarão a igreja apóstata, querendo imitar a igreja de Jesus. Nós olhamos que a palavra de Deus, ela fala da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a trindade. E o inimigo, Satanás, querendo imitar, ele cria também a sua tríade. Para imitar Pai, Filho e Espírito Santo, tem o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão é Satanás, querendo imitar as ações do Pai. A besta que emerge do mar é o anticristo, querendo assumir o lugar de Cristo. E a besta que emerge da terra é chamada de o falso profeta, que vai levar as pessoas a adorar o anticristo, querendo fazer o papel do Espírito Santo que leva a igreja a adorar ao Senhor. É a tríade maligna: o dragão, a besta e o falso profeta. E vamos tratar especificamente agora dessa besta que emerge da terra. O anticristo será apoiado por essa segunda besta. Os versículos de 11 a 15 nos dão informações disso. Quem é essa segunda besta? Diz que ela emerge da terra. A primeira emerge do mar. Em Apocalipse, o mar é a agitação dos povos. E ao dizer que ela emerge da terra, é a ideia de que ela surge de algo natural. Ela vem de algo natural, ela vai surgir do meio dos homens, da terra, como se fosse algo natural criado por Deus. Essa segunda besta, ela seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta.
O texto começa assim: vi outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres. Os 2 chifres, a primeira besta tinha 10 chifres, representando 10 líderes mundiais. A segunda besta, ela tem 2 chifres, representando o poder político e religioso. São 2 poderes que ela trará em si, com a intenção de levar as pessoas, ou de forçar as pessoas a adorar a primeira besta, que é o anticristo. Disse, aparece parecendo cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. E agora, a segunda besta, ela aparece parecendo cordeiro, mas quando fala, fala como um dragão. Ela tenta imitar o Senhor. Aqui é literalmente o cordeiro vestido como lobo, ou aqui de fato como um dragão. Ela aparece como um cordeiro para atrair as pessoas querendo imitar o Senhor. Mas quando fala, aí não tem mais nada a esconder. Ela se declara ao falar. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta. A mesma autoridade que o dragão confere à primeira besta, o dragão que é Satanás, ele confere à segunda para que ela tenha o poder ou a capacidade de levar as pessoas a adorarem o anticristo, a adorarem a primeira besta, que é o homem da iniquidade. A primeira besta, ela é tida como o braço de Satanás. A besta que emerge do mar, o anticristo, é o braço de Satanás, e que vai atuar na terra para fazer valer as ações de Satanás. O falso profeta, ou a segunda besta, é como se fosse a mente de Satanás. Ela vai trabalhar no sentido de ganhar a atenção das pessoas, de formar a cabeça das pessoas para que elas sejam levadas a adorar a primeira besta. A primeira besta age mais no campo político. E a segunda besta, ela age mais no campo religioso. Essa segunda besta, que é chamada no Apocalipse também de um falso profeta, irá preparar o terreno para a ação e o reinado do anticristo. E a sua maior intenção, seu maior objetivo é levar os homens a adorar a primeira besta. Diz o versículo 12 que ela exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A missão principal dessa besta que emerge da terra é seduzir os homens, seduzir toda a humanidade a adorar o anticristo. E, de fato, muitos seguirão a sua ideia. Muitos seguirão, até porque essa primeira besta foi concedido um poder conquistador. E esse poder é principalmente para operar milagres. Terá o poder de operar milagres. Essa besta que emerge da terra, na verdade, não é uma pessoa em si, é um sistema. É um sistema religioso. É um sistema, digamos, religioso e filosófico. É simbolizado aí o falso profeta, essa besta, de fato, simboliza as religiões e as filosofias falsas desse mundo, que vão aparecer no tempo do fim, levando as pessoas a aceitarem tais religiões, tais ensinos como verdade. E vai atrair muita gente, principalmente porque ela terá o poder de realizar milagres. Realizará milagres, maravilhas, e até fará descer fogo do céu. Quando as pessoas virem esse poder, quando as pessoas virem os milagres, o sobrenatural, as curas e o fogo descendo do céu, as pessoas vão dizer, é de Deus, isso é de Deus, e vão correr atrás. Mas aqueles que correrem atrás para adorar, esses serão os que vão adorar o anticristo. Nós precisamos estar muito atentos
a essas coisas. Então, essa segunda besta atrará para si, trairá, ou melhor, vai atrair toda a atenção por causa dos sinais, por causa das maravilhas, por causa dos milagres que vai operar. E olha, que o povo, as pessoas são sedentas por milagres. As pessoas vivem correndo atrás de milagre, correndo atrás de coisa do outro mundo. E muitos facilmente serão seduzidos pelos sinais operados por esse sistema religioso que vai aparecer no tempo do fim. Essa é a grande verdade. Muita gente será seduzida pelas maravilhas, pelos milagres, pelos sinais. Aqueles que seguirem estarão se desviando de Deus para adorarem a besta e o dragão. Perceba como o sistema, como o cenário é bem montado. Ele aparece, esse sistema religioso filosófico vai aparecer, talvez e com certeza aparecerá um grande líder que vai chamar a atenção de muita gente com milagres. Quando as pessoas atraírem, ele vai direcionar essa atenção para o anticristo. Vão adorar o anticristo. E quando estiverem adorando o anticristo, o próprio anticristo direciona essas pessoas para o dragão, que é o diabo, que é Satanás. Nos versículos de 16 a 18, mostra que será um tempo difícil. Diz que todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez com que seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa. A segunda besta usará também como arma, esse falso profeta usará como arma o controle para garantir a adoração à primeira besta. Vai haver esse controle. Será um tempo, quando ele diz aqui que só vai poder comprar ou vender quem tiver sua marca na mão direita ou na testa, vai ser um tempo de cerco. Um tempo de perseguição, um tempo de controle, um tempo de vigilância, um tempo de monitoramento das pessoas no aspecto político, no aspecto religioso, no aspecto econômico. Não há como fugir disso, vai acontecer. Só poderão comprar quem tiver essa marca. E quem vai receber essa marca? Aqueles que vão adorar. Aqueles que, seduzidos pelos falsos profetas, vão adorar a besta. Só esses que a adorarem receberão essa marca, esse selo na mão direita ou na testa. Esse selo é dizendo que é dele. É dizendo que essa pessoa faz parte do império da iniquidade. E os outros, como é que vão comprar ou vender? Vai ser um tempo de cerco, de perseguição, de fome. No aspecto político, religioso, econômico, a ideia é de, através dessa marca, obter o controle e monitorar todas as pessoas. Aliás, isso é próprio de todo regime totalitário. Todo regime ditador busca controlar as pessoas. Todo regime ditador no mundo, ele tem o controle das pessoas. A ideia é tirar a liberdade das pessoas. Quem vive debaixo de um sistema opressor e ditador sabe o que é isso. Sabe o que é ser monitorado 24 horas por dia, em tudo que faz. E sabe o que é ser perseguido. E sabe o que é você querer alguma coisa e, na verdade, todas as portas serem fechadas e você não poder fazer nada. Porque há esse controle e os que estiverem fora do sistema, todas as portas serão fechadas. Aqueles que recusarem a adorar o anticristo, vai ser um tempo difícil e que resultará até mesmo em morte. Olha o que diz o versículo 15. Foi-lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Todos os que não adorarem. Então será, de fato,
esse tempo de perseguição, de luta e até mesmo de morte. O texto fala sobre o número da sua identificação. A história registra, ela tem o registro de vários governos e governantes, ditadores e regimes totalitários que ao longo dos séculos perseguiram a igreja. Olhando para a história, quando se estuda a questão do anticristo na história da igreja, o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o homem da desolação, a besta, ela reúne em si, o anticristo, com esses nomes, reúne em si toda a maldade de todos os governantes iníquos que se levantaram contra a igreja. Ao longo dos séculos, muitos já perseguiram a igreja. Muitos líderes, ditadores e governantes maus perseguiram a igreja. O anticristo, ele vai reunir em si toda a maldade de todos esses líderes que perseguiram a igreja. Vai se juntar num só. Vai se juntar nesse grande líder. Olhando para a história, digamos, a igreja primitiva achava que o anticristo era Nero, porque ele foi um cruel perseguidor da igreja. Os reformadores, lá no século XVI, eles achavam que era o Papa, porque a igreja era muito perseguida também naquela ocasião. Outros da história acharam que era Napoleão, francês. Outros acharam que era Hitler ou Mussolini, líderes maus ao longo da história. Mas não é nenhum deles, mas ele junta a maldade de todos esses num só, que é a figura do anticristo. Seu número 666, versículo 18. 666. Por que 666? 7 é o número perfeito. 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. 6 é o número do homem. 6 é o número imperfeito. É o número incompleto. 6 é como se fosse o número do fracasso, o número do pecado, o número da iniquidade, o número de todo o mal. O inimigo, Satanás, na sua tentativa de querer imitar Deus, ele quer alcançar o 7, mas não consegue. Ele é o 6 3 vezes. É 666. É como se fosse o dragão, a besta, o falso profeta, que reúne toda a maldade. O número do anticristo é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. 666. É maldade sobre maldade sobre maldade. É iniquidade, mais iniquidade, mais iniquidade. É pecado, mais pecado, mais pecado. Ele tenta alcançar o 7, mas não consegue, porque o 7 é só Deus. 6 é esse número incompleto. Então, ele é incompleto, é mau, e ele incorpora em si, ao dizer que é esse número 666, ele incorpora em si toda a plenitude da imperfeição, toda a plenitude do pecado, toda a plenitude da maldade está reunida nesse anticristo. Isso porque perfeito só Deus, que é o número 7. O anticristo é mau 3 vezes, é incompleto, é iníquo e é pecador 3 vezes, 666. Mas, apesar de tudo, o anticristo é limitado. Ele tem suas limitações. O anticristo tem poder limitado. Ele não pode vencer os santos. Ele nunca vai poder vencer os santos. O versículo de número 5 diz, do capítulo 13, diz que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, blasfêmia, autoridade para agir diante dos homens, é dito aí o tempo dele, autoridade para difamar. O versículo 7 diz que foi permitido também que ele lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ampla autoridade sobre cada tribo, povo e língua. Apesar de toda a autoridade, o anticristo é limitado.
Primeiro, ele é limitado porque ele não pode vencer os santos. Não pode vencer. Ele pode até matar, mas não pode vencer. Aí, mas como é que é? Como é que ele mata e não vence? Como é que ele vai conseguir matar e não vai conseguir vencer? O versículo 8 diz que ele será adorado por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Quem são os que vão adorar o anticristo? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Ou seja, aqueles que são salvos, que têm o nome escrito no livro da vida, nunca vão se curvar e adorar o anticristo. Eles podem até morrer, e muitos morrerão. Muitos morrerão, mas não se curvarão diante do anticristo. E ele vai vencer? Não. A vitória dele, qual é a vitória dele? É fazer a igreja, fazer os crentes adorar a ele. Quando alguém prefere morrer, mas não adorar, isso é uma derrota para ele. O crente, mesmo morrendo, é vitorioso. O crente é assim, quando ele é vivo, ele está vivendo a vitória. E até quando morre, não negando o Senhor, ele é vitorioso. A besta, o anticristo, nunca vai obter vitória sobre aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Ele vai matar, mas não vai vencer, porque nisso a morte do crente é vitória diante do anticristo. Os que adorarão são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Esses vão se curvar, esses vão adorar os que não são salvos. O anticristo é limitado por quê? Porque ele não pode vencer os salvos. Ele não pode vencer os crentes. Ele é limitado também porque não pode fazer nada nem contra Deus, nem contra os remidos que já estão na glória. Ele não vai poder fazer nada nem com os salvos que estão na terra, porque ele não vai poder vencer. Os que estão no céu não vai poder fazer nada e nem contra Deus. O anticristo é limitado porque ele tem um tempo limitado. No versículo 5 diz que o reinado dele vai durar 42 meses, ou 1260 dias. Daniel, no capítulo 7, fala sobre esse reinado, que é de 1260 dias. 42 meses, 3 anos e meio é o reinado dele. No final dos 3 anos e meio, que é o tempo abreviado da tribulação, seu tempo acaba e ele mesmo será destruído, será lançado no lago de fogo, junto com o dragão e o falso profeta. Serão lançados no lago de fogo. Essa será a vitória de Cristo, a vitória da igreja. No final dos 3 anos e meio, acontecerá a vitória de Cristo. Jesus virá para resgatar a igreja, para levar a igreja aos céus. E nessa sua vinda, ele derrotará o anticristo, ele arrebatará a igreja e os mortos em Cristo serão ressuscitados. E Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 2,8 que Cristo o destruirá com o sopro da sua boca na manifestação da sua vinda. Ele será quebrado, será destruído sem esforço humano. Jesus vai tirar o domínio do anticristo. Ele vai destruí-lo e ele vai consumir até o fim. É interessante nessa citação, nessa referência de Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,8, diz que Cristo destruirá com o sopro da sua boca. Eu quero mostrar bem aqui para vocês um vídeo. Quem já assistiu o filme das Crônicas de Nárnia, O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira? É um filme interessante. Esse filme foi escrito por um cristão, C.S. Lewis, século passado, cristão. Ele escreveu essas cartas e foi transformado em filme. Nesse filme, O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, tem uma cena que é exatamente uma demonstração do que vai acontecer quando Cristo voltar, como ele vai derrotar o anticristo. No filme, o anticristo é como se fosse a feiticeira e Cristo é como se fosse o leão. E tem uma cena que é interessante, inclusive, se
Se você não assistiu esse filme, assista. Conta a história da salvação de maneira fictícia, em ficção científica. É muito interessante. E essa cena é demais. Assistam aí. É só essa cena aí, onde é exatamente o que Paulo diz. Que ele vai se manifestar e vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. É muito interessante isso. Então, isso mostra que o anticristo, ele será destruído pela ação de Jesus. Veja alguns textos que eu vou mostrar para você aqui. Veja lá na sua Bíblia, Daniel, que a gente está estudando aí, está fazendo referência também a Daniel. Daniel 7:26. No filme, nesse filme aqui, se você... informação é interessante, que esse leão, aquela feiticeira mata esse leão, ele morre no lugar de um pecador, que alguém que tinha errado, aí depois ele ressuscita e aparece no final e destrói o anticristo. É a história, na verdade, de Cristo. Daniel 7:26. Mas depois, melhor, começando no 25, ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Agora, vejam um outro texto, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que queima com enxofre. É o destino do anticristo. É o destino da besta, do dragão e do falso profeta. Essa tríade maligna será derrotada quando o Senhor voltar e serão lançados no lago de fogo. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todos debaixo dos seus pés. Então acontecerá no final a vitória de Cristo, e a vitória de Cristo é a vitória da sua igreja. E nós precisamos continuar firmes nesse propósito de servir ao Senhor. A igreja selada por Deus, os salvos, os que têm o nome escrito no livro da vida, esses preferirão morrer do que negar a sua fé. E assim vencerão o dragão e vencerão o anticristo. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão a besta.
E os que não adorarem reinarão com Cristo para sempre. E os que adorarem serão depois juntamente lançados com eles no lago de fogo. Meus irmãos, existem coisas maravilhosas, coisas incomparáveis guardadas para nós. Coisas que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu e que ninguém ainda conseguiu imaginar. Mas até que chegue lá, aqui nessa terra, a verdade, de acordo com o Apocalipse, a verdade é que haverá perseguição, haverá tribulação. Os salvos serão testados. Será a verdadeira peneira que vai aparecer no tempo da grande tribulação. E que vai, na verdade, separar quem são os que têm o nome escrito no livro da vida e os que não têm. Os que são salvos, que têm o nome escrito, nunca se curvarão, mesmo que paguem o preço da morte. Mas nunca se renderão, nunca negarão a Cristo, nunca negarão a fé, nunca se esfriarão, nunca cederão ao pecado. Os salvos estarão cada vez mais firmes, mais convictos. Então, perto da volta de Cristo, haverá muita simulação, haverá muita imitação de milagre. Estejamos com o olho aberto para isso. Vai ter muita imitação das coisas de Deus. Vai ter muito milagre. Vai aparecer cada vez mais com frequência, vai aparecer a falsa religião, que virá a todo vapor, pregando mentira, recrutando pessoas para servirem a Satanás, anunciando profecia, realizando milagre. O apelo será tão grande e tão persuasivo que muitos serão enganados. Muitos, não poucos, muitos serão enganados. Mas a igreja fiel, a igreja vencedora, essa igreja, ela vai permanecer firme na palavra e nos propósitos de Deus. Os fiéis, mesmo que com tribulação, mesmo que com cativeiro, mesmo com lutas, mas nunca negarão a fé. Nós precisamos ser essa igreja fiel. Esses cristãos fiéis, sem medo, que vão reinar com Cristo e que nunca vão sair correndo atrás de novidade. Sair correndo atrás de possíveis milagres, maravilhas, coisas mirabolantes. Pelo contrário, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida nunca se afastarão da palavra. Permanecerão firmes nela. E no final, reinarão ou reinaremos com Cristo para todo sempre. Amém? Deus nos ajude, nos dê força para resistirmos às investidas do anticristo no mundo em que vivemos. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado porque nós sabemos que somos sustentados pelas boas e poderosas mãos do Senhor. Rogamos, ó Deus, que nesse tempo, que o Senhor esteja revestindo a tua igreja de poder, dando a ela resistência, dando firmeza, ajudando, ó Deus, para que os salvos estejamos cada vez mais convictos e firmados no Senhor. Que o Senhor esteja levantando aqui, em nós, uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja resistente, uma igreja que nunca vai se curvar aos apelos ou às investidas do anticristo. Nos ajuda, ó Deus, para que, quando essas coisas começarem a acontecer, que estejamos cada vez mais firmados no Senhor e que somente a Ele possamos adorar, glorificar e nos render somente ao Senhor. Dá, ó Deus, a cada servo, a cada serva, a disposição, a coragem, a fé, a firmeza e a visão de um dia reinar com o Senhor eternamente. Que
Que o Senhor nos ajude ao longo desse tempo e que nós, como igreja, possamos ir nos fortalecendo cada vez mais no Senhor, revestidos no Senhor e na força do seu poder, para resistirmos aos ataques, aos apelos e às invenções desse sistema que haverá de se levantar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e mantenha a tua igreja fiel cada vez mais. Oramos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã tem o culto jovem, a continuação da gincana. Domingo, EBD, 8h30 e o culto, 7 da noite. Que o Senhor nos conduza em paz.